Na mitologia suméria, Inanna, também conhecida como Ishtar, era uma das principais designadas femininas e deusa do amor, da fertilidade, da guerra e da justiça. Ela também era associada ao planeta Vênus. O mito da descida ao inferno, empreendida por Inanna, foi, ao longo de milhares de anos, um dos mitos centrais da religião mesopotâmica. A deusa Inanna, na Suméria do terceiro milênio a.C., uma das representações da grande deusa, é sucessivamente transformada em uma deusa guerreira patriarcal, que fornece uma legitimação religiosa das políticas imperialistas de conquistadores acádicos, assírios e babilônicos até os meados do primeiro milênio a.C. Neste processo, ela sofre transformações essenciais de seu perfil e restrições significantes de suas funções e atribuições, ou seja, de seu poder. O mito chamado de descida ao mundo inferior é um dos testemunhos principais destes fatos, devido às modificações que sofreu ao longo dos séculos. A cultura mais antiga que deixou vestígios materiais, mas não escritos, no sul da Mesopotâmia, a cultura ubaída, de cerca de 7.000 a 4.000 a.C., época neolítica, mostra que também nesta região do mundo, a religião mais antiga era uma religião em torno da representação feminina do divino. Este tipo de religião é chamada em geral religião da deusa mãe ou, mais corretamente, religião da grande deusa, pois as funções vitais e vivificantes desta deusa não se limitaram apenas a aspectos maternais. Os achados ubaídas e sua interpretação correspondem, neste aspecto, aos achados contemporâneos da Europa Antiga e de outras regiões do Antigo Oriente, e à interpretação que estes têm recebido desde os anos 70 do século passado, especialmente no âmbito da pesquisa feminista. Entre o quinto e o quarto milênio, acontecia na Mesopotâmia, nos vales de Eufrates e Tigre, uma mudança cultural revolucionária, o surgimento de cidades entre as quais se destacam, por exemplo, Uruk, Eridu e Ur. Enquanto tais cidades eram apenas assentamentos pequenos, Inanna já é atestada, em artefatos de caráter principalmente iconográfico, a redistribuição entre a população, de cereais e tâmaras e, dentro do limite permitido por seu caráter perecível, também laticínios. Na medida em que estas cidades crescem e se tornam cidade-estado, desenvolve-se também a escrita cuneiforme, aonde foram encontrados primeiros indícios escritos a partir de cerca de 3.000 a.C. No caso da cidade de Uruk, organizada a partir e em torno do templo e seus latifúndios, estes indícios atestam Inanna como a deusa principal da cidade, e apesar das primeiras mudanças que seu perfil sofreu nos interesses do sacerdócio, que detinha tanto o poder religioso quanto o poder econômico-político, permanece nítido seu caráter de uma divindade do tipo da grande deusa, provindo dos tempos neolíticos. Em consequência da grande pluralidade política, na Suméria pré-dinástica e da dinastia primitiva, até cerca de 2400 a.C., existia também uma extrema pluralidade religiosa. Beierlin, por exemplo, relata a existência de mais que 3.000 divindades documentadas e afirma que é por causa das brigas e rivalidades entre o sacerdócio das mais importantes delas que a literatura mito-teológica da Suméria não apresenta conceitos uniformes de criação, ordem do cosmo, história primordial, entre outros. Antes, funções e atribuições de determinadas divindades passavam para outras e, com o decorrer do tempo, destacaram-se algumas divindades principais, entre as quais figura Inanna. A importância de Inanna foi reforçada decisivamente durante o período acádico antigo, entre 2371 a 2230, na dinastia sargônica, época que começou com a conquista da Suméria sob comando do rei Sargão I. Ele criou o primeiro grande império súmero-acádico, no qual se difundiu sucessivamente a língua acádica ao lado da língua suméria. Sargão I adotou como sua deusa pessoal Ishtar, em grande medida idêntica com Inanna, e atribuía a ela seus sucessos políticos, seja nas conquistas militares, seja na consolidação do seu imenso império. Sua filha, Enheduanna, instalada por ele, como sumo sacerdotisa do templo de Inanna em Ur,
dedicou as obras mais importantes de sua produção teológico-literária conhecida à deusa Inanna, sendo ela a deusa principal das terras conquistadas por Sargão I. O lance de mostrar o imperador como seu devoto e protegido era um fator importante na consolidação de seu poder. Esta estreita ligação entre Inanna e Ishtar, e os sucessos militares na construção de um império, se tornou uma característica importante desta deusa e explica, em certa parte, seu caráter extremamente bélico e sua posição central na religiosidade assiro-babilônica, especialmente durante as épocas dos grandes impérios neo-assírio e neo-babilônico que dominaram e destruíram os estados de Israel e Judá. Simultaneamente a este processo de adquirir traços de uma deusa de guerra, seus antigos traços de uma divindade que dá e mantém a vida foram sucessivamente reduzidos para os aspectos de uma deusa do amor e da fertilidade. No caso da Babilônia, este massacre da deusa chegou ao seu auge na época neobabilônica, quando foi promovido o deus nacional Marduk, através da subordinação de outras divindades à sua figura, e especialmente através da promoção do mito Enuma-Eli, também conhecido como Poema Babilônico da Criação, em que se propaga a vitória de Marduk sobre a antiga deusa mãe Tiamat, e a criação do universo a partir do seu corpo despedaçado. No entanto, é significativo que a divindade mais popular e mais cultuada como promotora da vida continuava sendo Ishtar, como mostram os templos e ritos na cidade de Babilônia no século VI, a época do exílio babilônico da elite judaíta, que teve profunda influência sobre o javismo e a formação da Bíblia hebraica. O mito sumério descida de Inanna ao mundo inferior é preservado quase completamente em mais que 30 tabuletas e fragmentos destas em sua maioria inscritos em torno de 1750 a.C., encontradas entre 1889 e 1900 em Nippur, o centro religioso da antiga Suméria. Por causa da posterior redução do perfil da deusa a aspectos de amor e fertilidade, a descida de Inanna ao mundo inferior foi interpretada como a morte e ressurreição cíclica de uma deusa da natureza. No entanto, a análise da versão suméria mostra que sua investida contra o mundo inferior é, com muito mais probabilidade, uma tentativa de reconquistar esta parte do universo e não uma morte no sentido tradicional. Igualmente, sua subida do mundo dos mortos e nova tomada de posse de seus domínios terrestres e celestes não é apenas um resgate de um corpo temporariamente doente e enfraquecido, é uma ressurreição cuidadosamente planejada e encaminhada pela própria deusa. Igualmente, seu paredros, Dumuzi, o Tammuz mencionado também na Bíblia hebraica, tradicionalmente tido como outra concretização de um deus da vegetação que morre e ressuscita, não é atrelado a experiências de ciclicidade da natureza. Sua figura pode ser explicada, num primeiro momento, a partir da patriarcalização da religião que substituiu sucessivamente divindades femininas e seus poderes por divindades masculinas. Além disso, sua entrega ao mundo inferior, a mando de Inanna, pode ser considerada uma tentativa de interpretar a queda do Império Sargônico em termos teológicos como a rejeição do seu último imperador da parte de sua deusa protetora e esposa, Inanna. A descida de Inanna enfatiza logo no início a livre decisão da deusa de ir até o mundo inferior. No entanto, ela não fornece uma motivação para tal decisão. Inanna pretendeu conquistar o mundo inferior, ou seja, incluí-lo à sua esfera de poder que, assim, abrangeria todo o cosmos, como céu, terra e mundo inferior. Portanto, já se vislumbra que, não se trata de um processo de descida para o mundo inferior ou o mundo dos mortos em consequência de alguma forma de doença ou morte, mas, trata-se da tentativa deliberada de intrusão neste mundo, para conquistá-lo para si. Na descida de Inanna, a deusa prevê a possibilidade de sua derrota temporal no mundo inferior e ela mesma toma pessoalmente providências para uma saída vitoriosa desta situação. Ela dá ordens à sua vizira, Ninsubura, a respeito da intercessão junto a outros deuses e prevê a maneira concreta da solução que será encontrada, em que disponibilizará a planta e a água da vida, que devolverão a vida a Inanna. Mostra-se neste enredo uma mistura de poder pleno da deusa sobre os mecanismos de vida e morte,
mas também uma incipiente transposição de partes deste poder para o Deus Enki, e esta transposição fará com que Inanna fique, temporariamente, despida de seu poder e morta. Antes de sua partida, Inanna instruiu seus servos a pedirem ajuda a outras especificações caso ela não retornasse em 3 dias e 3 noites. Vestindo 7 roupas diferentes, que simbolizavam sua autoridade e poder, Inanna passou por uma série de enfrentar no submundo, onde em cada um teve que se despojar de um de seus atributos divinos. No final, ela chegou diante de Erechgal nua e desarmada. Ao encontrar sua irmã, Inanna foi condenada e morta por Erechgal. Durante a ausência de Inanna, seu servo Ninshubur buscou ajuda e, finalmente, Enki, o deus sumério da sabedoria, criou 2 criaturas que foram enviadas para resgatar Inanna do submundo. Essas criaturas persuadiram Erechgal a permitir a volta de Inanna, mas ela só poderia retornar se alguém tomasse seu lugar. No final, Dumuzid, o amante de Inanna, confiou em tomar o lugar de Inanna no submundo por 6 meses do ano, enquanto Inanna retornava à superfície. Essa história mitológica é frequentemente interpretada como uma explicação para os ciclos sazonais, com a descida e o retorno de Inanna, simbolizando as mudanças das estações e a aceleração da vida. A descida de Inanna ao inferno é uma história poderosa e complexa que reflete a visão suméria do submundo e sua compreensão da vida e da morte. Essa história também teve influência em outras mitologias subsequentes, como a mitologia babilônica e a mitologia assíria. A relação entre Inanna e Dumuzid, também conhecida como Tammuz, na mitologia suméria é frequentemente retratada como uma união divina e amorosa, embora também seja marcada por desafios e tragédias. Dumuzid era um jovem e belo deus, associado à fertilidade, à vegetação e ao renascimento. Inanna se apaixonou por ele e desejou tê-lo como seu amante. De acordo com a mitologia, eles se casaram e viveram um período de felicidade juntos. A união de Inanna e Dumuzid é muitas vezes retratada como uma expressão da fertilidade e do ciclo da natureza, em que o amor e a união entre os 2 deuses simbolizam o florescimento e o crescimento da vida. No entanto, a história de Inanna e Dumuzid também é marcada por tragédias. Em algumas versões, Dumuzid é condenado a passar 6 meses do ano no submundo como substituto de Inanna, enquanto ela retorna à superfície. Essa alternância simboliza os ciclos sazonais, em que a vegetação morre durante o inverno e renasce na primavera. Durante o período em que Dumuzid está no submundo, Inanna lamenta sua ausência e chora por ele. A relação de Inanna e Dumuzid também está associada a mitos de morte e ressurreição. Em algumas versões, Dumuzid morre e é posteriormente ressuscitado, simbolizando o ciclo eterno da vida, morte e renascimento. Essa relação complexa entre Inanna e Dumuzid representa a interconexão entre a chefia feminina e masculina, o amor, a fertilidade e os ciclos naturais na mitologia suméria.